Descoberta pelo Capitão Cook em setembro de 1774, a Nova Caledônia é uma ilha com cerca de 30 milhões de anos. Ela está situada ao longo da fissura entre duas placas tectônicas, no Oceano Pacífico. A ilha é uma rica fonte de vários minérios metálicos, incluindo níquel. Acredita-se que a ilha foi povoada há cerca de 2.000 anos por melanesianos, que viveram em relativa paz até a colonização francesa, que começou há cerca de 200 anos. Foi um período em que materiais preciosos, como gordura de baleia, sândalo e plantas e especiarias exóticas, estavam em grande demanda nos países europeus, e os primeiros exploradores eram baleeiros, comerciantes e alguns cientistas. Infelizmente, muitos dos primeiros contatos entre os europeus e os povos indígenas terminaram em derramamento de sangue. Por volta de 1840, os primeiros missionários anglicanos chegaram e tiveram bastante sucesso em converter os habitantes, e os católicos logo os seguiram. Seguindo o exemplo da Grã-Bretanha na Austrália, Napoleão III queria criar uma colônia penal. A França tomou posse da Nova Caledônia em 24 de setembro de 1853 e os primeiros prisioneiros chegaram um ano depois. No final do século, mais da metade da população branca consistia em criminosos. Em 1946, a Nova Caledônia mudou de status, passando de colônia a território francês, ultramarino. Os últimos 200 anos da história da ilha foram marcados por disputas entre a população nativa Kanak e os colonos. Até mesmo em 1984-1985, a luta pela independência da França criou dificuldades contínuas. No entanto, a tensão diminuiu um pouco desde a assinatura do Acordo de Matignon por Jean-Marie Thibault em 1988. Os habitantes originais são os Kanak, mas os colonos franceses que vivem na ilha há 3 ou 4 gerações agora também são considerados verdadeiros caledônios e são conhecidos como Caldoche. Seja agricultor, pecuarista, minerador de ouro ou níquel ou ex-condenado, seu modo de vida não é diferente dos pioneiros que se estabeleceram na América do Norte. Muitos desses homens correm com cavalos, que são o único meio de transporte nas colinas acidentadas. Eles conseguiram se adaptar ao seu ambiente e desenvolveram um modo de vida independente que mistura seu passado europeu com o presente da Nova Caledônia. Trazidos por europeus para a Nova Caledônia, os servos se adaptaram facilmente e agora prosperam na ilha. Muitos dos Caldoche possuem vastas extensões de terra onde caçam, mas, não se preocupe, este não vai parar na mesa do jantar, pelo menos não hoje. Respire profundamente. Aqui. Nestas florestas, o ar é perfumado com o aroma das árvores niales, pertencendo à mesma família que o eucalipto. A essência é frequentemente utilizada para tratar problemas respiratórios. A casca espessa deles os protege dos numerosos incêndios que devastam as florestas da Nova Caledônia. E após um incêndio, essas árvores permanecem de pé como fantasmas desolados. Olhe para essas larvas. Veja como elas são. Elas são gordas e saudáveis. Algumas das melhores. Veja como estão frescas. Olha como eles são bonitos e gordinhos. Olha como são suculentos, cheios de seiva, muito bons para comer. Olha onde você os encontra. Nas árvores Bonculier que crescem na ilha. Eles comem a madeira da árvore. O mercado na Vila de Farino é famoso por suas larvas. A cada ano, essas larvas são coletadas da madeira das árvores Banculier, das quais as larvas recebem seu nome. Aqui está uma árvore Banculier que foi utilizada pelas larvas. Aqui podemos ver o pequeno viveiro delas. O ovo estava aqui. E a larva eclodiu. E imediatamente começou a atacar a árvore. Primeiro elas comem a madeira ao redor e depois penetram mais fundo na madeira. Provavelmente não encontraremos larvas aqui. Parece que elas estão aqui há muito tempo. As larvas começam a comer o tronco e, logo, a árvore fica tão cheia de buracos que cai no chão. A prova de que ainda há algo na árvore é a pilha de serragem no chão. Tenho certeza de que poderíamos até ouvi-los roendo a madeira, se ouvíssemos com atenção.
Aqui estão os 3 estágios do desenvolvimento do inseto: a larva, a ninfa, que se parece com uma pessoa com as mãos unidas em oração, e o adulto. Estas são as molhos. Sim, o molho de leite de coco é o melhor. Você os cozinha primeiro, cozidos ou crus? Quer experimentar um? Eu vou experimentar um. Veja como são bonitos. Você come tudo. Sim, é só dar uma mordida. Bom, não é? Muito natural. Você está certo. Não é. Ruim. Se o visitante conseguir superar o nojo inicial de comer uma minhoca, rapidamente descobrirá que é um lanche bastante saboroso. Não é mais estranho do que comer caracóis ou pernas de rã. Hoje vamos refogá-los. Nós geralmente os preparamos com leite de coco. Deixamos que eles se desaguassem por meio-dia em coce e coco ralado. Fala-se das inhames, das coisas banais. Então adicionamos batatas doces, inhames, bananas. E às vezes, algumas folhas de espinafre. Apenas os dois, envolvidos. Adicionamos o leite de coco com um pouco de sal, algumas cebolas e alguns tomates. Você cobre a panela e deixa cozinhar em fogo brando por bons 20 minutos. Cheira bem, não é? Eles são absolutamente deliciosos. Este é bom. Não se esqueça das bananas verdes. Essas pessoas aprenderam muito sobre os poderes curativos das plantas locais com os kanak, remédios naturais e tratamentos homeopáticos. São amplamente utilizados aqui. Vou preparar um medicamento que é usado para úlceras bucais, dor de garganta e candidíase em bebês. É um pedaço de boa corda. Então lavamos essa corda. Eu lavo este pedaço de madeira e, depois, o quebro em pequenos pedaços. E coloco em uma tigela com água. Os pedaços de madeira devem ser misturados muito bem com a água. Quando isso estiver feito, a madeira pode ser jogada fora. A boca do bebê deve ser enxaguada com este líquido algumas vezes ao dia até que a candidíase desapareça. A boca do bebê deve ser enxaguada com este líquido algumas vezes ao dia, até que a candidíase desapareça. As ilhas da costa norte da Nova Caledônia abrigam numerosas espécies de aves marinhas e tartarugas. É um paraíso para os amantes da natureza. Serge Seguin, presidente da Sociedade Ornitológica Caledoniana, está viajando para essas ilhas hoje para marcar tartarugas marinhas. Infelizmente, muitas dessas criaturas pacíficas estão ameaçadas pela superexploração por parte do homem. Eles serão marcados para acompanhar seus padrões migratórios, o que talvez ajude os cientistas a entender melhor o que pode ser feito para ajudar sua situação. Embora seja contra a lei caçar esses animais, a caça ilegal não é incomum. Apenas certas tribos têm permissão para matar 5 por ano para suas cerimônias tradicionais. Antes de ancorar, a equipe revisa alguns detalhes de última hora, de seu escritório muito agradável,
Serge caminha cuidadosamente, evitando os inúmeros ninhos que estão construídos no chão. Uma grande variedade de aves marinhas vem a estas ilhas para nidificar, incluindo aves atobá e aves de fragata. As aves de rapina frequentemente atacam outra ave para pegar o peixe que ela está carregando. Essas aves são os reis dos mares tropicais. Sua envergadura de 2 metros as torna boas voadoras de longa distância. E disse que, em certa época, os habitantes de algumas ilhas as usavam para transportar mensagens. A adorável mãe Paianca e seu filhote tiveram pouco contato com o homem e parecem não ter medo de sua presença. O cientista usa uma luva para evitar que seu cheiro contamine o filhote. O senhor avista um pintinho travesso, que está tentando se esconder na grama. O filhote pesa 35 gramas, enquanto sua mãe observa, com preocupação. Um pouco mais adiante na praia, rastros reveladores são encontrados pela equipe. Uma tartaruga marinha fêmea esteve aqui na noite anterior para colocar seus ovos. Durante o dia, elas permanecem nas águas calmas, ao largo da costa da ilha. A equipe espera impacientemente, enquanto outras criaturas se preparam para a chegada das tartarugas por um motivo totalmente diferente. A noite chega finalmente. Os pássaros se acomodam para dormir. Mas no mar, outra criatura se torna ativa. As primeiras conchas podem ser vistas quebrando as ondas. A equipe permanece ocupada seguindo as trilhas das tartarugas, que agora vêm à costa. Eles devem ter cuidado para não confundir as trilhas desta noite com as deixadas na noite anterior. As tartarugas são medidas, sua idade é estimada e elas são marcadas. Todas as informações são cuidadosamente registradas. As tartarugas, com sua calma e determinação, continuam a pôr seus ovos nas praias arenosas, sem serem perturbadas pela presença atenta e cuidadosa da equipe de pesquisadores dedicados. Assim que terminam de colocar seus ovos, as tartarugas fêmeas retornam ao mar, onde permanecerão até o próximo ano. Depois de arrastar suas pesadas conchas pela areia, é um alívio retornar ao oceano e desaparecer na escuridão. Não há piedade na natureza. Na costa, uma jovem Marielle, faminta, persegue alguns caranguejos.
Um polvo tímido. Tenta escapar de um intruso persistente. Os ovos de tartaruga, que foram postos em uma data anterior, eclodiram. Os problemas da jovem tartaruga estão apenas começando. Os caranguejos estão esperando por eles. Eles tiveram a sorte de não terem nascido durante o dia, quando as aves marinhas também se deliciariam impiedosamente com eles. Aqueles que conseguem chegar ao mar enfrentam perigos adicionais. Ninguém sabe quantos viverão até a maturidade. Uma formação conhecida como Notre Dame, ou a Galinha que aninha, se ergue sobre a baía de Renigene. Esta área pertence ao grande chefe Buarati e é proibida para mulheres. A erosão esculpiu formas incríveis no coral. Atrás de cada formação, há outra, mais estranha que a anterior. Para os Kanak, as numerosas cavernas da ilha são lugares sagrados. Esta caverna é conhecida como Notre Dame de Lourdes. E como o nome sugere, missas são realizadas aqui, todos os domingos. O local de sepultamento do líder Kanak, que assinou o Acordo de Matignon, Jean-Marie Chibot, está no Vale Oueihawa. Certos extremistas nunca perdoaram esse homem por não continuar lutando pela independência. A tradição permanece forte em muitos caledonianos, especialmente aqueles que vivem nas áreas de Mato do Norte. Durante as celebrações tradicionais realizadas para tribos ou indivíduos, é comum que os Kanak reforcem seus laços familiares e tribais, trocando o que é conhecido como dinheiro Kanak. Este amuleto é uma corda contendo contas ou outros objetos, dependendo da tribo, e é feito meticulosamente, de acordo com o costume tradicional. Quando uma criança nasce, os tios maternos ajudam os pais a nomear a criança e a apresentá-la, com esses objetos artesanais. O amuleto permanecerá preso à criança, até que ele proponha a sua futura esposa, momento em que ele oferece o objeto aos futuros sogros, irmãos e tios maternos. Se um marido comete adultério, a esposa pode ser reivindicada por seu pai. O marido deve então dar ao sogro seu amuleto para pedir perdão e recuperar sua esposa. Quando alguém morre, seus amuletos são devolvidos aos seus tios maternos. Se eles estiverem mortos, os objetos são dados a seus descendentes ou a outros membros próximos da família. Os amuletos circulam por toda a tribo dessa maneira, reforçando os laços familiares tradicionais. Este sistema ainda é praticado hoje na Nova Caledônia. A parte principal do amuleto é feita com contas, pedaços de osso de morcego, caules de samambaia e até mesmo a cobertura externa, de fios elétricos. Fibras de coco trançadas são usadas para formar parte do amuleto.
A parte superior do amuleto é feita de pele de morcego tecida ou lã. A madrepérola é meticulosamente esculpida pelas mãos experientes do tio. Pequenas conchas cônicas são tradicionalmente usadas por esses talentosos artesãos. Os amuletos são frequentemente escurecidos pela fumaça, pois acredita-se que sejam mais valiosos. Às vezes, incluem uma pequena semente de coco, que aumenta o valor do objeto, especialmente se a semente for colocada com a cabeça para baixo. Um caso especial é feito para o amuleto, a partir da casca e material da árvore banyan. Este amuleto está agora completo. O amuleto é dobrado 3 ou 4 vezes, colocado na caixa e amarrado com um pedaço de cipó que é envolto no sentido anti-horário, ao redor da caixa fechada. Isso simboliza o crescimento de uma inhame ao redor de seu caule. Conhecida por sua deslumbrante cachoeira, a cidade de Canala já foi tão grande quanto Nouméa. Hoje, menos de 4.000 habitantes vivem aqui. Abaixo está a mina de níquel Boaca. Acredita-se que cerca de 1/5 do níquel do mundo seja encontrado na Nova Caledônia. Este metal é vital para a fabricação de vários tipos de aço. O mineral está próximo da superfície e a mineração a céu aberto é uma indústria importante aqui. Embora a terra ao redor das minas tenha sido praticamente despojada de vegetação, a sociedade mineradora tem se tornado ativa em tentativas de replantar certas áreas que não estão mais sendo mineradas. As conchas são importantes na vida cotidiana da tribo. A concha do caramujo é valorizada como uma espécie de trompete, que pode ser ouvida a 6 milhas de distância. Um dos jovens da tribo, Armand, é enviado para encontrar uma dessas conchas. Ele vai para a ilha Lacombe com seu irmão, Glenn. A ilha é uma das inúmeras ilhas desabitadas ao largo da costa da Nova Caledônia. Ocasionalmente, pescadores visitam essas ilhas para mergulhar, ou apenas passar um fim de semana tranquilo. Embora não haja humanos vivendo aqui, a ilha não está exatamente deserta. Os dois irmãos levam algum tempo para explorar ao longo da costa. Ao final do dia, eles decidem passar a noite aqui e continuar a busca pela manhã. O tempo está calmo e o barco está bem ancorado. Em pouco tempo, eles prepararam um abrigo para a noite. Após um jantar de peixe fresco, eles vão dormir.
De repente, depois dois, e então milhares de caranguejos eremitas emergem de onde passaram o dia. Após o crepúsculo, eles se tornam os mestres da ilha. Ao longo da noite, podem ser ouvidos enquanto correm pelo chão, determinados a comer. As sobras de uma refeição masculina proporcionam um tratamento inesperado para os caranguejos. Na manhã seguinte, a única pista da atividade da noite anterior são as trilhas dos caranguejos que cruzam a praia. Armand mergulha entre os corais. Embora o povo melanesiano raramente entre na água por prazer, eles são excelentes nadadores. Armand encontra o tipo de concha que estava procurando e sinaliza seu sucesso para sua tribo. Um rápido passeio de helicóptero para o sul nos leva a uma mina de níquel perto de Noumea. O helicóptero é o meio de transporte perfeito para viajar de um lado da Nova Caledônia para o outro. É utilizado não apenas para a prospecção mineral, mas também para pesquisa marinha e remoção de lixo das localidades mais remotas da ilha. O comércio turístico faz uso de helicópteros e veículos 4x4, para grande prazer de muitos visitantes estrangeiros. A Yat Edan foi construída há 30 anos. A maior parte de sua produção vai para a fábrica de níquel em Noumea. Alguns campos de arroz foram plantados. Ao longo do Rio Branco, a Montanha das Fontes se ergue atrás de Noumea, como o nome sugere. Numerosas fontes naturais são encontradas aqui, e a água é engarrafada para consumo. A melhor maneira de visitar a Laguna Sul e as numerosas ilhas é de barco. O Porto Moselle possui cerca de 500 vagas para barcos e todo o equipamento de uma marina moderna. Noumea é um ponto de parada popular para navios que viajam no Pacífico Sul. Está a cerca de 10 dias de navegação da Nova Zelândia e apenas cerca de 3 de Vanuatu, tornando-se uma parada conveniente para os marinheiros. Barcos da Europa, Austrália, Japão, Nova Zelândia e Estados Unidos podem ser vistos no porto. O farol Amadé está localizado a 12 milhas da costa do Porto Moselle.
Um ferry sai do porto em direção ao farol, a cada 45 minutos. O farol remonta ao reinado de Napoleão III. Foi construído em 1864 para indicar a passagem Bullory, que era a entrada para a Laguna Sul de Númea. Quando o tempo está bom, a luz pode ser vista a 32 milhas mar adentro. As praias ao redor do farol Amadé são espetaculares, e as águas logo na costa são um maravilhoso paraíso de corais exóticos e peixes coloridos. O Recife de Corais nesta área é famoso mundialmente por seus mergulhos fascinantes. Incontáveis navios foram afundados ao longo dos séculos no Recife de Corais, incluindo o Ever Prosperity, que afundou aqui em 1965. Pouco restará deste navio em alguns anos. As ondas e a ferrugem estão destruindo rapidamente seu casco. Hoje, os mergulhadores podem desfrutar da vida subaquática única que surgiu em torno do naufrágio. As arraias-manta são apenas uma das incríveis criaturas subaquáticas que habitam essas águas. Uma pergunta, comumente feita por turistas visitantes, diz respeito aos tubarões, que vivem ao largo da costa da Nova Caledônia. Muitos dos monitores dos clubes de mergulho locais alimentam os tubarões à mão. Essa prática, que se originou na Austrália, não é perigosa. Os tubarões parecem reconhecer certos mergulhadores e aguardam sua ração diária de cabeças de peixe. Certas espécies, como o tubarão cinza, são facilmente domesticáveis. É sempre impressionante ver um mergulhador cercado por vários tubarões em busca de uma refeição. Os canaques acreditam que é um tabu matar um tubarão. Existem muitas histórias de pescadores que se perdem no mar, mas são trazidos de volta à costa por um tubarão. Alguns dos locais ainda acreditam que os tubarões são a reencarnação de seus avós, e se recusam a prejudicá-los de qualquer forma. Dizem que um homem que quebrou o tabu e matou um tubarão sofreu imediatamente depois de uma doença, na qual a pele de seus braços ficou áspera, como a pele de tubarão. O ornitólogo Serge Sirguant está novamente em campo. Há cerca de um ano, ele vem trabalhando com a Sociedade Ornitológica Caledoniana, contando o número de locais de nidificação da águia pescadora. Ele está tentando ver quantos dos ninhos que foram localizados estão realmente sendo usados. Essas magníficas aves se acasalam para a vida toda e retornam todos os anos ao mesmo ninho. O casal de águias se revezam na pesca e na incubação dos ovos, mas o macho passa 2/3 do seu tempo longe do ninho. É impossível se aproximar do ninho sem ser avistado por esses caçadores de olhos aguçados. Eles planam acima do intruso e podem atacar se seu ninho estiver ameaçado. É preciso pensar 2 vezes, depois de ver suas garras e bico de perto. Há 2 ninhos nesta pequena ilha. Os filhotes em um dos ninhos ainda estão cobertos de penugem, mas seus olhares ameaçadores não transmitem exatamente uma sensação de inocência. No segundo ninho, os filhotes já estão aprendendo a voar. Há uma fêmea. Ela é a maior. Está lá embaixo. Ela está comendo. E ali à esquerda está o macho. Ele é menor que a fêmea. Ele está de olho em nós. Ele nos observa de perto. Se fizermos o menor movimento, ele dará o alarme. Agora a fêmea está trazendo sua captura mais perto dos filhotes. As fêmeas estão trazendo sua captura perto dos filhotes. Ela está tentando fazer com que eles peguem a presa, para se tornarem mais agressivos. Assim aprendem a se virar sozinhos. Eles ainda estão um pouco tímidos. Ela continua movendo mais perto, ainda um pouco tímidos.
Ela continua movendo mais perto. O veneno desta cobra encontrada ao longo da costa da Nova Caledônia é 2 vezes mais tóxico para o homem do que o veneno de cobra. O Canal de Madeira leva a Baía de Proney ao sul, que separa a ilha principal da Ilha Owen. Durante séculos, a jade da Ilha Owen tem sido usada para fazer armas cerimoniais. A jade também era comercializada com ilhas vizinhas, e pode ser encontrada tão longe quanto as Ilhas Lealdade, a Ilha Tana e Vanuatu. A Baía de Prony possui uma baía de águas profundas, bem protegida pelas colinas circundantes contra os estragos dos ciclones. Houve uma vez uma colônia penal aqui. Suas ruínas estão espalhadas entre as raízes das árvores banyan, um sombrio lembrete de um período triste na história da Nova Caledônia. Um petroleiro de minério navega pelo Canal de Madeira, com sua carga de níquel, que transporta de Tiomini para Númia. O capitão traça seu curso e verifica a previsão do tempo. Amanhã promete ser um dia ensolarado. Vento de 25 nós à tarde. Os navios de cruzeiro passam por essas águas ao longo do ano, mas as rotas de navegação são tão extensas que raramente passam perto uns dos outros. As águas ao redor da Nova Caledônia são um paraíso para os pescadores. Atuns amarelos e mai-mai são abundantes aqui. Os mai-mai frequentemente seguem os barcos e devoram tudo o que encontram. Eles são conhecidos por morder um pedaço de material ou papel alumínio. Podem crescer até 2 metros de comprimento. O macho é reconhecido por sua grande cabeça bulbosa. O peixe escapa, e o pescador não fica satisfeito. A Ilha do Pinheiro, conhecida pelos Kanaks como Ilha Cooney, provavelmente tem sido habitada por 1.500 anos. Devido aos seus numerosos recifes de corais, suas altas falésias e suas rochas em forma de cogumelo, a ilha não foi explorada pelos europeus, até mais tarde, e então apenas por comerciantes de sândalo, que não temiam os perigos que existiam na ilha. Cerca de 200 anos atrás, um renegado de Lifu veio a esta ilha. Ele obteve poder de vários chefes da ilha e fundou uma miniatura de dinastia, governando toda a ilha. Entre 1872 e 1913, a metade oeste da ilha foi anexada e serviu como uma colônia penal para prisioneiros deportados. Os habitantes viajavam em suas pirogas até a ilha principal, ou até Lifu, a 100 milhas de distância nas Ilhas Lealdade. As pirogas deslizam pela Baía de Upi. Seu tamanho e forma permitem que alcancem até as enseadas mais isoladas, esculpidas de um único tronco de árvore. Estão equipadas com um espaço de armazenamento no casco, para longas jornadas,
As velas tradicionais de fibra de pandanus tecida foram substituídas por velas de poliéster, embora ainda sejam cortadas. Na forma tradicional, os flutuadores do barco ajudam a estabilizar a embarcação e permitem que ela navegue facilmente contra o vento. A água é tão azul que colore os peitos das aves marinhas brancas, enquanto voam acima das ondas. Esses enormes afloramentos de coral em forma de cogumelo foram empurrados acima da superfície da água há 10.000 anos, por um levantamento do fundo do mar. À medida que o nível do mar caiu, suas bases foram erodidas, e seus cumes permaneceram intactos. O skipper assume o leme. Neste tipo de barco, uma técnica especial é necessária para evitar que a embarcação se desvie para o vento. O leme deve ser constantemente ajustado, o que é uma tarefa que exige muito esforço muscular. Essas pirogas de casco duplo são altamente manobráveis e navegam facilmente contra o vento. A lagoa perto da Península Oro é conhecida como a Piscina e é cercada por pinheiros. Ela enche e esvazia ao ritmo das marés. Muitas lendas cercam esta área, e uma caverna próxima é dita ser habitada por uma criatura que é metade homem, metade cobra, conhecida como Mangame. A tribo que um dia viveu aqui trazia oferendas à criatura em troca de uma captura abundante e ventos favoráveis. A Air Caledônia atende às numerosas ilhas ao redor da Nova Caledônia, incluindo Lifu, a maior das Ilhas Lealdade. Na costa noroeste de Lifu, a vila de Docking está situada em um penhasco, a cerca de 50 metros acima do mar. Os pescadores de Docking ainda praticam o método tradicional de pesca com arpão. Os homens se dirigem aos penhascos ao amanhecer e ficam a 2 a 5 metros acima da água. Quanto mais alto, menos precisa é a precisão dos pescadores ao saltar na água. Os pescadores ficam de costas para o sol, para não serem ofuscados pelo reflexo do sol na água. Mose avança cautelosamente. Os peixes periquito, que vêm roer o coral ao longo das costas, são suspeitos, e nadam para longe. Mose avista sua presa, e salta. Seu objetivo era bom, e ele consegue pegar um peixe. Os habitantes desta ilha só pegam o que precisam para o dia, e Mose volta para casa, com seu único peixe. Em Luengone, Noel pesca com uma rede de arrasto. A base de calcário de Lifu foi erodida pela ação do mar ao longo dos séculos, e possui muitas cavernas subaquáticas. Cuidado, os espíritos dos deuses ainda vagam por essas cavernas. Por favor, não entre lá.
Noel fala por experiência. Enquanto conta a história, ele e seu amigo U, que é descendente de uma tribo de caçadores de cobras, estavam indo procurar jiboias nas encostas dos penhascos. Os habitantes desta ilha não comem as cobras, mas as usam para perpetuar os rituais tradicionais de sua tribo. Neste dia em particular, Noel teve a desagradável surpresa de encontrar um local de sepultamento esquecido, escondido em uma das cavernas à beira do penhasco. As cobras também são frequentemente encontradas em coqueiros, onde se enrolam e esperam por pássaros desavisados para pousar. Os homens lembram de uma época em que cobras eram usadas para livrar as cabanas de ratos. Elas também eram um símbolo da fertilidade feminina. Essas boas inofensivas não nadam e provavelmente foram trazidas para a ilha por marinheiros. Eles conseguem sobreviver sem comer por várias semanas e por essa razão eram frequentemente levados em longas viagens como uma fonte de carne fresca. Uma vez, eram comumente dados como presentes a outras tribos. Nem todas as cavernas são proibidas para estrangeiros, mas é melhor pedir permissão às tribos locais, antes de se aventurar nelas. Os Kanaks são um povo orgulhoso de suas tradições, que praticam uma troca ritual de formalidades educadas. Os costumes ancestrais são observados de perto, algo que o visitante estrangeiro pode não estar ciente. É costume trazer um pequeno presente ao visitar essas pessoas, e o visitante pode esperar uma recepção calorosa se trouxer tabaco, um pouco de material ou dinheiro, que são dados como um sinal de respeito. Os tesouros de Kwanono são facilmente acessíveis com a ajuda de um guia local. A visita começa com um curto mergulho, através de uma camada de água doce que se encontra sobre a água do mar, que infiltra-se em muitas das cavernas subterrâneas da ilha. A quantidade de água doce é monitorada de perto pela empresa de mineração da ilha. Formações de tirar o fôlego parecem desafiar a gravidade, enquanto se elevam através da água e se estendem em direção ao topo da caverna. A base dessas estalactites está coberta de cristais. Há evidências de inundações passadas por água do mar. As raízes da árvore banyan eram uma vez usadas como uma escada pelos habitantes locais que vinham em busca de água doce durante a estação seca. Este artesão local usa uma raiz de árvore banyan para fazer uma escultura de uma cobra. A escultura é um elemento importante nas artes tradicionais dos Kanaks, como pode ser visto em suas portas esculpidas. Um dos pratos mais conhecidos dos Kanaks é chamado bunye, uma iguaria que não deve ser perdida. É frequentemente preparado aos domingos e compartilhado com um grupo de amigos. A preparação começa cedo pela manhã, enquanto as mulheres acendem um fogo para aquecer as grandes pedras de coral. Este prato é feito com peixe ou frango
e inhames, raiz de taro, mandioca, batatas doces, mangas e bananas. Os ingredientes são colocados em folhas de banana e o leite de coco é derramado por cima. As folhas são cuidadosamente embrulhadas e amarradas com segurança. A refeição embrulhada é colocada entre pedras brancas quentes e coberta com terra. A bonia será deixada durante toda a manhã para cozinhar no vapor. A inhame é um dos alimentos básicos na cultura melanesiana e simboliza o masculino, enquanto a raiz de taro simboliza o feminino. Vários rituais tradicionais incluem o inhame e são realizados em diferentes períodos ao longo da temporada de crescimento. Quando as baleias podem ser vistas espirrando na costa da ilha, é hora de limpar os campos queimando. Quando as baleias são vistas saltando da água, a terra deve ser arada. E quando eles chegam ao pé dos penhascos, é hora de plantar as inhames. Eles serão colhidos durante o mês de março. Obrigado. Descoberta pelo capitão Cook em setembro de 1774, a Nova Caledônia é uma ilha com cerca de 30 milhões de anos. Ela está situada ao longo da fissura entre duas placas tectônicas no Oceano Pacífico. A ilha é uma rica fonte de vários minérios metálicos, incluindo níquel. Acredita-se que a ilha foi povoada há cerca de 2.000 anos pelos melanésios. A casca espessa deles os protege dos numerosos incêndios que devastaram as florestas da Nova Caledônia, e após um incêndio passar, essas árvores permanecem de pé como fantasmas desolados. Olhe para essas larvas bonitas. Veja como elas são boas. Elas são gordas e saudáveis. Algumas das melhores por aqui. Veja como estão frescas. Olha como eles são bonitos e gordinhos. Olha como são suculentos, cheios de seiva, muito bons para comer. Olha, onde você os encontra? Nas árvores banculier que crescem na ilha. Eles comem a madeira da árvore. O mercado na Vila de Farino é famoso por suas larvas. A cada ano, essas larvas são coletadas da madeira das árvores banculier, das quais as larvas recebem seu nome.
Aqui está uma árvore boncúglia que foi utilizada pelos grubs. Aqui podemos ver o pequeno viveiro deles. O ovo estava aqui. E a larva eclodiu. E imediatamente começou a atacar a árvore. Primeiro, eles comem a madeira ao seu redor e depois penetram da França, criando dificuldades contínuas. No entanto, a tensão diminuiu um pouco desde a assinatura do Acordo de Matignon por Jean-Marie Tjibaou em 1988. Os habitantes originais são os Kanaks, mas os colonos franceses que vivem na ilha há 3 ou 4 gerações agora também são considerados verdadeiros caledônios e são conhecidos como os Caldoches. Seja agricultor, pecuarista, minerador de ouro, ou níquel, ou ex-condenado, seu modo de vida não é muito diferente dos pioneiros que se estabeleceram na América do Norte. Muitos desses homens criam cavalos, que são o único meio de transporte nas colinas acidentadas. Eles conseguiram se adaptar ao seu ambiente e desenvolveram um modo de vida independente que mistura seu passado europeu com seu presente neocaledônio. Trazidos pelos europeus para Nova Caledônia, os servos se adaptaram facilmente e agora prosperam na ilha. Muitos dos Caldoches possuem vastas extensões de terra onde caçam, mas, não se preocupe, este não vai acabar na mesa do jantar, pelo menos não hoje. Respire profundamente. Aqui, nestas florestas, o ar é perfumado com o aroma das árvores niales, pertencendo à mesma família que o eucalipto. A essência é frequentemente usada para tratar mais profundamente a madeira. Provavelmente não encontraremos larvas aqui. Parece que estas estão aqui há muito tempo. As larvas começam a comer o tronco e logo a árvore fica tão cheia de buracos que cai no chão. A prova de que ainda há alguns na árvore é a pilha de serragem no chão. Tenho certeza de que poderíamos até ouvi-los roendo a madeira. Se ouvíssemos com atenção, aqui estão os 3 estágios do desenvolvimento do inseto. A larva, a ninfa, que se parece com uma pessoa com as mãos unidas em oração. E o adulto, que viveram em relativa paz. Até a colonização francesa, que começou há cerca de 200 anos, foi um período em que materiais preciosos como gordura de baleia, sândalo e plantas e especiarias exóticas estavam em grande demanda nos países europeus, e os primeiros exploradores eram baleeiros, comerciantes e alguns cientistas. Infelizmente, muitos dos primeiros contatos entre os europeus e os povos indígenas terminaram em derramamento de sangue. Por volta de 1840, os consequentes primeiros missionários anglicanos chegaram e tiveram bastante sucesso em converter os habitantes, e os católicos logo seguiram o exemplo. Seguindo o exemplo da Grã-Bretanha na Austrália, Napoleão III queria criar uma colônia penal. A França tomou posse da Nova Caledônia em 24 de setembro de 1853, e os primeiros prisioneiros chegaram um ano depois. No final do século, mais da metade da população branca consistia de criminosos. Em 1946, a Nova Caledônia mudou de status, passando de colônia a território francês, ultramarino. Os últimos 200 anos da história da ilha foram marcados por disputas entre a população nativa Kanak e os colonos. Até mesmo em 1984-1985, a luta pela independência